Alguns no tempo disseram-me, você não vai poder ser mãe. Vamos tirar os ovários, está bem? E sempre pode adotar. E eu tinha 21 anos e eu perguntei, excuse me, e foi o meu primeiro desculpa lá, talvez, desculpa lá. Estás-me a dizer que eu com 21 anos vou ficar na menopausa e nunca vou poder ter filhos? Não, não, eu vou procurar outra médica e uma segunda opinião. O poder de dizer que não também é incrível. É outro dos conselhos que eu daria. Aprenda a dizer que não, mas justifica-os Yeah. com clareza e com coerência. E não agora, mas eu posso fazer isso daqui a X tempo. Também para quem nos ouve, às vezes proteger-se, há técnicas de comunicação, de persuasão e de percepção, perceber quem está do outro lado também não queira de alguma forma, não digo fazer o mal, mas às vezes até de Divertido. a persuasão e tudo mais. Viva! Estás agora a ouvir mais um episódio da Fórmula do Sucesso, o podcast onde só trazemos os melhores entre os excelentes. O meu nome é Rubem Dias Marques e ao meu lado está o Bruno Lopes e Silva, que nos vai apresentar a convidada de hoje. Hoje temos connosco a Filipa Tomás. Filipa é de formação base em gestão turística, com uma vasta experiência em liderança e retalho. Filipe é ainda fundadora do Desculpa Lá, uma marca especializada em formação para managers e equipas de venda. Obrigado por estares aqui connosco para mais uma conversa de excelência e desculpa lá, mas achas que o começo para o sucesso é quando não acabam as desculpas? Desculpa lá, efetivamente sim. Eu acho que a melhor fórmula para o sucesso, fazendo aqui a ponte com o vosso nome, é efetivamente deixarmos as desculpas. As desculpas que damos aos outros e as desculpas que damos a nós próprios, porque às vezes é muito mais além de as desculpas que dizemos para fora, mas são Uhum. aquelas desculpas que nos bloqueiam a nós internamente e que não nos deixam avançar. A própria desculpa lá é produto de muitas desculpas que eu fui dando e adiando aqui as decisões e a consciência até daquilo que eu podia fazer com tudo aquilo que falaste sobre mim, sobre todos estes anos de retalho. No fundo, é um bocadinho isso, foi parar de desculpas, deixar o peço desculpa para o desculpa lá. Filipa, e como é que esta clareza aparece? Para quem nos ouve neste momento, ainda numa fase inicial do episódio, o que é que tiveste que fazer para conseguires perceber que estavas a dar desculpas e que tinhas que ultrapassar essas desculpas para chegar ao próximo passo? É curioso porque ainda hoje tive essa conversa, com a Carla Rocha, deixa-me passar aqui que foi com a Carla que eu estive a falar, e eu dizia-lhe que eu não vos consigo precisar um dia em que isto aconteceu, mas tenho perfeita noção de que houve um dia em que eu me sentei a pensar e eu já escrevia ali umas coisinhas no LinkedIn, sabem? Eu ia escrevendo assim coisas aleatórias de mais artísticas, mais no vazio, e, e eu estava aqui num momento refletivo quase que depressivo até, a pensar, bolas, eu não sou especialista em nada, não é? Mesmo que eu quisesse avançar com alguma coisa, com algum projeto meu, com sonhar mais além, eu não sou especialista em nada. Eu passei mais de metade da minha vida no retalho alimentar e fiquei ali, ok, eu passei bastante tempo no retalho alimentar. Se calhar sou especialista no retalho alimentar. E depois fui-me observando as conversas que eu tinha nos almoços com os meus colegas, em momentos mais sociais. Quase todas as minhas conversas iam parar ao estado de qualidade da alface, como é que a banana amadurece. Conversas super interessantes, como devem imaginar. Mas Sério? efetivamente levou-me a pensar muito: caramba, até eu própria dava desculpas sobre aquilo que tinha sido a minha carreira, não é? Eu própria desvalorizava aquilo que eu tinha feito. Durante 11 anos trabalhei no retalho alimentar e achava que não era especialista em nada. No fundo, eu acho que é sobre isto, é olharmos para aquilo que temos, e foi isto que me aconteceu, olhar para mim e para as minhas desculpas e bolas, vamos lá recentrar, desculpa lá, mas vamos assumir aquilo que é e como é. Claro. Se eu trabalho durante 20 anos numa caixa de supermercado, enfim, eu posso me apresentar de duas maneiras. Oh, coitadinha de mim, eu trabalho há 20 anos numa caixa de supermercado só, ou eu posso dizer, eu sou especialista em entender clientes na caixa porque já tenho 20 anos de experiência. Obrigado. E quantas pessoas podem beber desta inspiração?
foi um bocadinho por aqui. Isso é interessantíssimo. Eu li há pouco tempo um livro que me marcou bastante e fizemos um livecast, para quem nos ouve, se tiver interesse em ouvir, em que no livro, chamado Mestria de Robert Greene, falava precisamente de que o que precisamos já está dentro de nós. E um dos exercícios que podemos fazer para descobrir esta vocação ou esta missão que temos é precisamente este que o Filipe traz neste episódio, que é olhares para ti e perceberes pelo que é que eu sou conhecido, pelo que é que os meus amigos me procuram para tirar dúvidas, que conversas é que eu tenho com mais frequência, e aí consegues sempre perceber qual é que é o ponto que podes trabalhar para te tornar o teu posicionamento, quer seja especialista, quer seja apenas uma pessoa que tem algum conhecimento sobre aquilo. E é interessante trazermos neste episódio essa visão mais detalhada, porque para quem nos ouve, acaba por ser uma pergunta de ok, mas eu não sou especialista em nada. Não, aqui é uma Sim. questão de perspectiva sobre aquilo que acontece. Isso é um ponto interessante e acho que no trabalho de casa que nós acabamos por fazer, houve aqui algo que nos saltou à vista, que muitas das vezes é referido ou por ti ou por coisas em que apareces, que é vires aqui da base até ao topo, ou seja, vires aqui da caixa até à parte mais de gestão. E tudo isto requer que tu cresças no processo. Não é só chegares onde chegaste, como falaste agora, e olhar para trás e pensar, ok, onde é que eu sou especialista, porque acredito que nós todos nos tornemos especialistas com estes baby steps todos os dias a Uhum. construir alguma coisa, mas tiveste que te ir adaptando. E esse adaptar, mesmo quando refletes, e tu disseste até aqui mais numa ótica de, ok, sou especialista, o que é que eu fiz até aqui, nas conversas que tinhas, mas mesmo assim no dia a dia, se calhar sem perceberes, tinhas que fazer algumas mudanças nos últimos 10 anos ou 15 anos. E se tens algumas que te marcaram, que te lembras do género, olha, não, aqui precisei de ganhar estas skills, ou precisei de estudar este determinado tema, ou de falar com alguém, acho que era interessante partilhares aqui com quem nos ouve, mesmo de vir de um ponto até ao outro, não é de um dia para o outro, e qual destes desafios é que te lembras assim mais recente? Eu, olha, eu costumo dizer que o retalho alimentar, é, no fundo, a experiência em si do desenvolvimento pessoal. O retalho alimentar é o desenvolvimento pessoal personificado numa carreira. E eu lembro-me de várias etapas, de vários momentos destes, e é super curioso que me faças esta pergunta, porque, para já, deixa-me dizer que quando eu me inscrevi a primeira vez em retalho alimentar, comecei como part-time caixas. E foi naquela de, olha, vou me inscrever, vou ficar aqui 2, 3 meses, depois vou começar à procura de trabalho na minha área. E eu até comentava isto, que o retalho alimentar é um vírus. Gente, deixem-me fazer o disclaimer, porque a partir do momento em que ficas infectado, não dá. Não tem cura, não há cá antídotos que te salvem. Tu até podes sair do retalho alimentar, mas o retalho alimentar nunca mais vai sair de ti. E nesta experiência de part-time caixas, eu acho que cada dia foi uma prova, sabes? Cada cliente, cada tipo de cliente, cada tipo de comunicação. Desculpa, a conversa está tão interessante que até a minha gata quis participar. Ahm, Cada cliente foi uma experiência, cada desafio, cada furto, porque, meu Deus, não se fala sobre isto, mas isto acontece. Cada furto, cada desafio, cada vez que a caixa ia abaixo, mas depois houve momentos em que eu tive mesmo que me adaptar emocionalmente. A primeira vez que eu passei a 8 horas, ou seja, e agora? Isto vai ficar a sério, porque sempre foi a sério, mas de repente 8 horas já é quase que fazer aqui um compromisso que vou ficar aqui mais tempo do que os 2, 3 meses que eu tinha falado. Depois foi mudar de loja. E, na pá, caramba, mas eu estava habituada a esta loja e agora vou ter que ir para uma nova loja, conhecer pessoas novas, começar tudo do zero. E bom, as cadeias por onde eu passei ou os sítios por onde eu fui tendo a felicidade, e hoje sei que é felicidade, na altura talvez eu não o soubesse, de ir conhecendo várias realidades de várias lojas. Isto dá-nos competências muito grandes para a nossa vida pessoal. Eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que me adaptar muitas vezes, eu vou ter que mudar de local muitas vezes, seja o local de trabalho, seja o local onde eu moro, eu vou ter que deixar amigos, faz parte, porque as pessoas evoluem, cada um segue o seu caminho e adaptar-te a isto, acho que é uma das maiores lições que o percurso te dá e vais crescendo com o percurso. Depois, a primeira vez que eu mudo de área, quando eu digo mudar de área, deixa eu ver se eu me consigo centrar melhor. Ou seja, nesta primeira experiência eu fui de part-time caixas até encarregada de loja, mas era uma loja muito de reposição e produto embalado. Pronto, para ser Ok. assim mais claro. Quando eu passo para a segunda cadeia onde trabalhei,
já havia manuseamento, já havia balcões de atendimento, mexer no pão, mexer nas peças de charcutaria, mexer no peixe, mexer na carne, mas mesmo a carne, mesmo sentir o produto nas mãos. E isto assusta, porque de repente, caramba, eu estava habituada a pegar no produto e pôr na prateleira. De Yeah. repente estás-me a dizer que eu vou gerir uma equipa que corta o peixe e que corta a carne e eu não percebo absolutamente nada. E há um momento em que eu assumo a primeira loja como chefia nesta nova cadeia e eu lembro-me que estava com tantas dores de barriga dos nervos e tinha o coração aqui a saltar-me pela boca, que foi, eu olhei e a minha equipa tinha toda muito mais idade que eu. Ou seja, não lhes quero chamar mais velhos, mas, ou seja, eram pessoas com uma idade ah, incrível, e tinha talhantes que tinham idade até para ser quase que meus avós. Aqui um bocadinho exagerando, mas exagerando na positiva. E de repente eu fiquei, como é que eu vou liderar estas pessoas se elas sabem tão mais do que eu? Então foi mesmo aquele momento de, olha, vou largar, drop da mic, deixa seguir. E fiz uma reunião com eles todos e disse-lhes, olhem, eu, para que nós sejamos todos bem-sucedidos, vou precisar da vossa ajuda. Porque eu não sei fazer isto. Eu não conheço o vosso trabalho. Mas eu quero conhecer, eu quero aprender com vocês, eu quero saber, claro que nunca vou saber tanto como vocês, mas quero aprender, quero meter as mãos na massa, quero saber o mesmo que vocês, para quando eu mandar os meus bitites, eu saiba exatamente daquilo que estou a falar. E quando tu te permites ser vulnerável o suficiente para dizeres à equipa, olha, eu não sei, mas se tu me ensinares, eu estou disponível para aprender, cre- crescem os dois. E das coisas mais bonitas que eu costumo dizer sobre essa primeira equipa, formou-se ali uma tribo e uma tribo em que não cabia uma unha, sabes? Podia vir o Papa com pregações para separar, estou a exagerar, obviamente, mas era uma tribo. E mesmo pessoas, imagina, porque depois há sempre este desafio, há personalidades diferentes, não é? E dentro de um retalho alimentar em que há secções diferentes, pessoas diferentes, experiências diferentes, idades diferentes, mesmo com estes desafios todos de se calhar eu gosto mais de A ou B, e entre eles, não é? Temos mais afinidade com um tipo de personalidade ou outra. Todos estes desafios pareciam tão pequenos, porque a equipa era tão unida, que quando havia um desafio, o que importava ali não era o ego. O que importa é, temos um cliente para servir, bora lá, vamos fazer acontecer. E mesmo aqui nesta cadeia, nesta loja, houve um dia em que infelicidades da vida, entre baixas e férias e ausências e folgas e tudo mais, éramos mesmo muito poucos para ir trabalhar e eu recordo-me de estar no carro às 5 da manhã, agarrado ao volante, a chorar e a pensar como é que isto vai acontecer hoje? Como é que vai ser possível abrirmos a loja à hora que for, ahm, com tão poucas pessoas? Como é que vai ser possível? E entretanto eu cheguei lá achando que ia estar sozinha. Pronto, porque fui dar o corpo às balas, tipo, estou sem guerreiros, mas eu vou à guerra à mesma. E tinha lá pessoas da minha equipa, e quando chegou a hora normal das pessoas chegarem, nós tínhamos lá uma equipa de uma outra loja que nos vinha ajudar. Há quem lhe chame um milagre. Se calhar foi mesmo um milagre naquele dia. Mas isso também me trouxe uma lição, que é mesmo nos momentos mais difíceis, que tu vais aprender com quem é que tu podes contar e hum, vais ver onde é que tens a tua força. Porque era muito fácil para mim ter decidido, pá, não tenho jeito de trabalhar, vou dizer que me dói a cabeça, vou inventar que me dói a barriga, porque me doía e doía-me a cabeça também, de nervos e de stress. Teria sido muito mais fácil ficar na cama. Mas eu tinha uma missão com a minha tribo, eu tinha um compromisso com a minha tribo e na tribo cabem os clientes também. Eu tenho um compromisso para com os meus clientes, é uma missão, não é só um trabalho, não é? Não é só picar o cartão. Há um compromisso mesmo. E nesta jornada toda de decisões difíceis, em que tu não sabes como é que vais fazer acontecer, mas tem que acontecer, e o retalho alimentar é um comboio de alta velocidade, tens muito pouco tempo para decidir, Yeah. tu aprendes tanto, 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 ficas com a pele mais grossa, sabes? E acho que as lições que o retalho alimentar me deu, trago-as para a vida, mas para a vida toda. Já saí do retalho alimentar há 4 aninhos, mas como eu te dizia no início, o retalho alimentar, nós saímos do retalho alimentar, mas o retalho alimentar não sai de nós.
Aqui, o retalho alimentar acaba por representar na tua vida um momento de alta interação com pessoas e acho que as regras do jogo disto que é viver e viver em comunidade, porque é impossível cada um de nós viver isolado, nós Sim. vivemos numa sociedade e acho que o fator mais diferenciador, ou talvez uma das maiores formas de sucesso é precisamente este, que é perceberes como é que as regras do jogo são naquela tribo onde queres entrar e conseguires jogar com essas regras. O que é difícil aqui? É precisamente tudo, que é primeiro perceber as regras e depois aplicá-las. Tu tiveste uma abordagem interessante, que é uma abordagem que por norma cria, não sei se cria aqui, se lhe podemos chamar rapport, se podemos chamar humildade, se podemos chamar reciprocidade, mas que é entrar com um espírito aberto de eu não sei o que é que vocês fazem, mas estou disposto a aprender convosco. E isto posiciona-te como um auxiliar para eles e não como Uhum, uma líder, posiciona-te como um líder e não como um chefe. E aqui, certo. talvez o que eu te queria perguntar com esta história é, com esta experiência de retalho e de trabalhar com pessoas totalmente diferentes, ou seja, nós estamos a falar talvez de um meio de emprego onde tens pessoas com perfis muito diferentes que desempenham funções muito diferentes dentro do retalho. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, tivemos aqui um episódio com o Ricardo sobre os talhos, portanto, terás alguém que está a manusear a carne, alguém que está no peixe, alguém que está na reposição, alguém que é mais ligado à parte de logística e supply chain. E a minha pergunta era: se tu tivesses que dar um conselho para alguém que está a criar uma equipa tão multidisciplinar, qual é que tu achas que pode ser o conselho que podes dar que será mais efetivo? Ou seja, está aqui um conjunto de passos, há uma receita e é muito redutor, nós queremos apenas um conselho. Mas eu queria uma frase ou algo que nós possamos dar palpável a quem nos ouve, que possa realmente fazer a diferença quando está a abordar uma posição de líder como tu fizeste. Eu acho que o melhor conselho, e porque só posso dar um, porque eu ficava aqui a tarde toda a dar conselhos, escrevi um livro sobre conselhos, mas o conselho é não tornes isto pessoal. E este é o conselho mais difícil e é a parte mais difícil no retalho alimentar, porque de repente não estás só a falar da equipa, porque tu tens também clientes para atender, depois tens equipas externas, como as senhoras da limpeza, tens os seguranças, para as lojas que têm, pronto, depois também depende aqui o tipo de serviços, tens fornecedores diretos que te vão entregar coisinhas à loja, e cada pessoa está num momento da sua vida, do seu dia, e nós não sabemos o que é que aquela pessoa viveu até chegar até nós. Uhum. E a forma como a pessoa nos vai abordar tem motivos e não são teus. Ou seja, o teu colaborador pode vir chateado com o marido, com a mulher, com a mãe, com a prima, com o tio, e ele vai arrebentar contigo. ah, e arrebentar contigo pode caber aqui o que podes imaginar. Ele pode ser mal educado contigo, e eu ponho aspas no mal educado, porque acredito que ninguém é mal educado propositadamente, são explosões emocionais. Não personalizes. Tenta perceber. Respira fundo, semáforo. Isto não é sobre mim. Esta pessoa está zangada, está a passar por uma cena, mas não é comigo. E então, se tu consegues aplicar isto em qualquer função do retalho alimentar, ganhaste. Estás na caixa, tens um cliente que está a ser totalmente impróprio contigo, respira fundo, ele vem chateado, esteve no trânsito, 1000 horas, fim do dia, está cansado, está estressado. Não é sobre mim, é Uhum. sobre ele. Eu não tenho que perder a minha razão só porque esta pessoa está a passar um momento difícil. Se é fácil, é muito difícil, muito difícil. Eu lembro-me que das primeiras tarefas que eu tive que pedir, eu não gosto nunca de dizer mandar fazer, que eu tive que pedir, ah, eu não vou detalhar muito porque depois a pessoa pode ouvir e vai saber que é sobre ela, mas ainda bem que ela vai perceber de qualquer das formas. Eu tinha uma miúda incrível, incrível, que felizmente ela hoje é manager, ok? E na altura ela trabalhava comigo na charcutaria de takeaway, na parte das pizzas, embaladas e essas coisinhas. E eu pedi-lhe: olha, quando puderes, por favor, vem repor aqui as pizzas neste mural cá à frente, porque isto está muito roto, está vazio, está a ficar feio. E a resposta foi: não. Eu, ai meu Deus, os meus nervos, como é que ela me está a dizer que ousadia? Respirei fundo, novamente, isto não é sobre mim. Ela tem um motivo para me estar a dizer que não, engoli, não sei como, e disse-lhe, ok, porquê que não? E ela deu-me ali uma lista de motivos que faziam sentido. E eu disse-lhe, ok, parece-me plausível.
Então mostra-me onde é que estão as pizzas, que já que tu não consegues, eu vou fazê-lo. E depois o que aconteceu a seguir foi algo verdadeiramente maravilhoso, que foi quando eu fui para ir buscar as pizzas, ela já as tinha ido buscar e já estava a repor. Ou seja, foi incrível. O papel dela, no meio disto tudo, que foi, disse-me que não. O poder de dizer que não também é incrível. É outro dos conselhos que eu daria. Aprenda a dizer que não, mas justifica-os Yeah. com clareza e com coerência. E não agora, mas eu posso fazer isso daqui a X tempo. Tipo, baliza as expectativas das pessoas. E depois é o outro lado, de quem recebe o não. Respira, não é sobre ti. A pessoa até pode estar a dizer aquilo de uma forma mais expansiva, com, sabes, com pujança na voz, mas pode ser só um estilo de comunicação e pode não ser agressivo. Uhum. Ou a intenção da pessoa não é ser agressiva, é a forma da pessoa se expressar. E a verdade é que aquela colaboradora até tinha motivos para estar assim, ou não, mas acabou por fazer o que eu lhe pedi. Porque ela percebeu, uau, ela não se assustou com o meu não, e para além disso, ela também se disponibilizou para me ajudar. Então, se calhar, isto é uma tribo. Eu puxo várias vezes o nome tribo para o retalho alimentar, para que as pessoas percebam justamente isso. É, tu não consegues ser bem-sucedido sozinho no retalho alimentar, não dá. Em Não, lado é nenhum. impossível. Em lado nenhum. É verdade, não consegues. Até podes conseguir repor a loja toda, mas vais demorar o triplo ou o quádruplo do tempo. E provavelmente não vais conseguir fazê-lo sozinha num dia nem em dois. Tu precisas dos teus colegas. Quer tu gostes muito ou gostes mais ou menos das pessoas. E a verdade é que quando tu vais aprendendo a lidar com os diferentes perfis, tu aprendes formas de comunicar com eles. Desde que, novamente, pegando no conselho, não personalizes ou não tornes isto pessoal. E as próprias pessoas depois vão se adaptando. Quando tu tens uma receptividade tranquila, a ação gera reação. Ou seja, se tu vais agir com, como é que eu lhe hei de chamar? Com generosidade, vais receber generosidade de volta, mas tu respondes com agressividade, vais receber agressividade de volta. A menos que a pessoa depois, ou seja assim um bocadinho mais frágil e desata a chorar. Mas eu acho que a intenção de ninguém é colocar outro ser humano a chorar. Pelo menos, não deveria ser. Eu acho muito interessante o que acabaste de partilhar aqui, porque respondeste a uma questão do Ruben relativamente a um conselho, mas isto aplica-se a tudo na vida, não só ao retalho alimentar. E acho que é realmente relevante nós percebermos que muitas das vezes não é sobre nós, e isto é fácil de dizer, mas eu acho que tu explicaste isto de uma maneira muito boa, que foi com exemplos práticos. A pessoa vem no trânsito, a pessoa tem todas estas coisas, e no fundo o que tu queres é cumprir. No fundo o que tu queres é as pizzas lá no muralzinho colocadas. Apesar de teres levado o não, apesar de teres questionado, o objetivo era colocar as pizzas no mural e dentro de toda esta gestão de emoções e de relações e de comunicação, o que interessa é nós vermos os objetivos cumpridos e cada vez mais acho que esse pode ser o bottleneck ou a dificuldade em muitos projetos, em muitas empresas, em muitas relações até interpessoais, porque as pessoas não percebem isso. É claro que posso discordar um bocadinho de ti aqui, que eu às vezes acredito que há alguém que possa querer fazer um mal, nem que seja com uma intenção, mas gosto muito da tua postura de acreditar que nunca há isso. E porque é que eu digo isto? Também para quem nos ouve, às vezes proteger-se, há técnicas de comunicação, de persuasão e de percepção, para se perceber quem está do outro lado também não queira de alguma forma, não digo fazer o mal no mau sentido da palavra, mas às vezes até da Divertido. persuasão e tudo mais. Mas acho que este foi um grande exemplo que tu partilhaste aqui e que serve para tudo, que é muitas das vezes realmente não é sobre nós, é sobre o Estado, é sobre o clima, é sobre o governo, é sobre o que quiserem chamar, que podemos ter aqui às vezes uma chatice, mas eu faço uma questão, não é sobre nós, e tu falaste um ponto muito interessante que é nós somos tudo isto que está, somos os problemas, somos as emoções, somos o trabalho, somos nós próprios, e eu vi que na tua marca pessoal, tu tendes, ou pelo menos tens em muitos sítios, a palavra mãe logo no início. Ou seja, podia estar para o fim, podia não estar, mas está muitas das vezes nas diferentes redes e tudo mais, colocada no início. E a minha questão é: se tu és alguém que percebe disto e que se preocupa com isto, que é uma marca pessoal, porquê? Ou seja, porquê é que é relevante este ponto aqui, se é para a tua aprendizagem, partilhares aqui connosco e quem nos ouve, este posicionamento estratégico dessa palavra, que é tão importante. Então, para já, por dois motivos. Por um motivo emocional e por um motivo de estratégia de marca pessoal, sim.
O motivo emocional é porque nos desafios da vida, alguns no tempo disseram-me: você não vai poder ser mãe. Vamos tirar os ovários, está bem? E sempre pode adotar. E eu tinha 21 anos e eu perguntei: excuse me, foi o meu primeiro desculpa lá, talvez, desculpa lá. Estás-me a dizer que eu com 21 anos vou ficar na menopausa e nunca vou poder ter filhos? Não, não, eu vou procurar outra médica e uma segunda opinião. Pronto, já fala-se deles e eles aparecem. E, e a verdade é que procurei outro médico e agora tenho dois filhos meus e tenho os dois ovários aqui. Boa, Então, daí bom, aparecer tantas vezes mãe. O outro motivo é justamente este que estavas a falar muito bem, que é nós quando entramos num trabalho, qualquer ele que seja, quer seja um empreendimento nosso, um negócio nosso, um projeto nosso, quer seja trabalhar numa empresa para outrem, nós não despimos a nossa vida pessoal e entramos sem vida pessoal lá para dentro. Ou seja, qualquer pessoa que me queira contratar vai-me contratar mãe, porque eu sou mãe. verdade. Yeah. Qualquer pessoa vai-me contratar mulher, porque eu sou mulher. Qualquer pessoa vai-me contratar nos dias em que eu vou ter o período e vou estar que nem uma besta, com um feitio de cu. É a vida. Eu não consigo deixar isto em casa. Apesar de que eu deixo os filhos em casa. Apesar de que há dias que o stress é tanto que quase que me esqueço que eles estão no carro e que os tenho que ir deixar primeiro à escola. Mas, mas a gestão vai acontecendo. Ou seja, o trazer a palavra mãe é também uma âncora, sabes? Para que eu não me esqueça do motivo. Porque Boa. acho que o que nos falta muito em todos, qualquer que seja o nosso cargo, é porque é que levantas o cu da cama? E desculpem falar assim, desculpa lá, mas porque é que raio é que tu sais da cama? Porque é que vais trabalhar? Yeah. E há muitos dias em que me vai apetecer desistir e que eu vou pensar, não sou capaz, sei lá, aquela pessoa falou mal para mim e ainda que eu te diga muitas vezes, não leves isto para o lado pessoal, mas eu vou levar para o lado pessoal. Há É dias que eu isso não mesmo, consigo claro, claro. manter. Yeah. Eu vou Yeah. ter que me lembrar porque que raio é que eu saí de casa para vir trabalhar aqui. Ok, eu sei, eu sou mãe. E nos dias em que eu achar eu não consigo fazer determinada tarefa porque estou cheia de medo, porque vem lá o síndrome do impostor dizer-me: Filipe, tu não nasceste para isso, agora estás a escrever para toda a gente ler, tu não és capaz, tu não és válida, não és suficiente. Espera, mas a vida já me disse que eu não ia ser mãe e Yeah, eu e foi. sou. Yeah, 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 yeah. Então vais-me dizer a mim que eu não sou capaz? Vais-me dizer a mim, eu vou-me dizer a mim que eu não sou capaz? Não, não, eu não sei qual é o desafio. Eu não sei se vou com medo, eu estava cheia de nervos de estar aqui a falar com vocês, mas eu tenho um motivo. Eu sou mãe e as mães conseguem. E depois ainda tens tantas âncoras aqui dentro, caramba. E ainda depois tens o tema do a mãe chora mais tarde. Ok, eu posso estar cheia de medo, cheia de nervos, cheia de vontade de chorar, mas a mãe chora mais tarde. Pronto. E Eu faz aguento-me agora acontecer. firme, Isso é super mas também interessante. faço acontecer. Depois lido com a forma como me senti. Está bem, a mãe já vai contigo à sala. Pronto, e este é o momento da gestão emocional que eu estava a falar. Está bem, olha, Que anda cá. faz parte do teu dia e de quem Não, tu e és. faz parte da tua fórmula de sucesso. Eu até roubei aqui, acho que isto nunca aconteceu desde o início do projeto, mas eu roubei aqui o caderno ao Bruno para apontar uma ideia, porque eu agora eu consegui conectar aqui alguns pontos do que nós falámos no último livecast que lançámos. Nós lançámos um livecast na última semana, onde falávamos precisamente de auto-engano. E Uhum. chamámos-lhe de auto-engano produtivo, ou seja, isto é um conceito que sai da fórmula do sucesso, não há na literatura, ou se houver, é pura coincidência. E auto-engano produtivo, nós podemos chamar também como auto-encantamento, devido a uma fábula do encantador de burros, mas o auto-encantamento é precisamente isto que tu nos trazes aqui hoje. E não queria deixar que passasse este episódio em claro este conceito. Porque é tu conseguires subir a montanha, independentemente da altura que a montanha tenha, independentemente da estrada estar ou não traçada, tu podes ir pelo caminho da erva e traçar o teu percurso. Filipe, traz-nos aqui uma ideia para quem nos ouve neste momento que talvez seja uma das mais importantes naquele que é o caminho do sucesso, porque no final do dia acabamos por ser sempre nós com o nosso auto-encantamento. Yeah. E esta possibilidade de não poderes ser mãe aos 21 anos leva-me aqui a um conceito da PNL, das pressuposições, que liga com o que falámos lá atrás, precisamente com o facto de não ser sobre ti.
tudo isto é uma perspectiva sobre uma temática e a perspectiva nunca é dual, ou seja, não existe sempre uma perspectiva 100% correta. Então, darem-te uma opinião ou darem-te um conselho tem que ser sempre muito bem avaliado se queres ou não receber este Certo. conselho. E porquê é que é importante aqui? Porque se calhar se tivesse aceito este primeiro conselho, não tinhas que fazer Sim. esta gestão emocional no meio deste episódio onde apareceu o teu filho, porque queria ir à sala, por exemplo. E isto não é assim tão claro, isto não é senso comum. E eu sei que não é senso comum porque do extrato, não sei se podemos chamar de extrato social, mas do meio onde venho, as pessoas tendem a aceitar opiniões de pessoas com autoridade sem procurar Sim. uma segunda Certo. opinião. E pessoas com autoridade, pessoas com provas sociais, médicos, por exemplo, advogados, pessoas que têm uma posição social que é vista como uma posição de destaque ou de soberania perante aqueles que pertencem à sociedade comum. E acho que é muito importante quem nos ouve perceber isto, perceber que há sempre um segundo caminho, há sempre uma oportunidade de uma segunda opinião e há sempre uma possibilidade de cada um de nós ser mãe de uma forma hipotética. Mas acho que queria só deixar aqui esta mensagem super interessante. E se me permites, olha, até estou a ficar arrepiada com esta conversa, porque isto toca-me bastante. Até há vezes, e há coisas mais pequeninas que as podemos ligar justamente com o retalho alimentar, com a ideia pré-concebida que existe sobre, trabalhas no supermercado, que horror! E isto vem muitas vezes de casa. E quando eu digo de casa, não digo que seja do teu parceiro ou parceira, mas pode ser da tua mãe, do teu pai. Mas eu Uhum. esperava mais para ti, porque agora estás a trabalhar num supermercado e, coitada, deves receber pouco. Porquê? É muito importante tu teres a clareza. Eu, na altura, não a tinha de todo e ainda a estou a conquistar. Ainda não é 100% fácil fazer isto, que é, ok, eu aceito a tua opinião, mas a última decisão é minha. E quem quer que seja, ou seja, pode ser a opinião da minha mãe, pode ser a opinião do meu marido, a opinião dos meus filhos, que são extremamente importantes para mim, eu recebo os conselhos de todos, mas a última decisão é minha. E eu dou-te um exemplo. No início deste ano, eu entrei num loop de sede de conhecimento e de formação e desenvolvimento pessoal, tipo, consumir, 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 consumir. E depois eu queria tanto e estava tão obcecada com a ideia de eu quero ter um projeto, quero fazer alguma coisa. Há alguma coisa em mim que me diz que eu preciso comunicar, preciso de escrever e ter tipo um sentido, um propósito. Só que eu comecei a ouvir demasiadas opiniões e com todo o carinho, porque eram todas válidas, só que depois contradiziam-se as opiniões. Então eu até disse para a minha terapeuta, assim, porque eu faço terapia, e aconselho toda a gente a fazer. Ahm, eu disse a ela, Liliana, eu adoro as nossas sessões, mas eu preciso parar, ok? Não é sobre a nossa relação cliente ou whatever, não é sobre a nossa relação, é sobre a quantidade de conselhos e orientações que eu estou a receber. Eu preciso de parar, stop, ouvir-me a mim e ouvir aquilo que me faz sentido para mim. Uhum. E depois eu volto. Voltei há um mês. Pronto. Desde o início do ano foi uma pausa, ah, porque às tantas tu queres de ouvir as pessoas e as pessoas tendem a colocar-te no papel de vítima e não fazem por mal, mas é coitadinho de ti. E o coitadinho de ti não te tira do lugar onde estás, pelo contrário, vai-te enterrando na pena, É na isso. pena, no dó, Na e não sais daqui. passividade, na aceitares aquele Sim, estado passivo. E não só, e há aqui uma coisa que eu e o Ruben, um dia, olha, num jantar aqui em casa, passámos horas a desenhar em folhas em branco para tentar perceber porque é que isso acontece. Eu vou tentar explicar isto, acho que nunca fizemos isto nem em livecast nem em episódio, mas uma conclusão que nós chegámos que é na ótica de, imagina que tens diferentes bolhas, imagina diferentes bolhas. As diferentes bolhas são diferentes níveis de conhecimento e de experiência. E tu, ao estares a receber conselhos de diferentes pessoas que estão em diferentes bolhas, pode ser difícil para avaliar a bolha em que tu estás. Isto porque algumas, tipicamente de bolha para bolha, tu consegues perceber a anterior e a própria, mas não consegues perceber as futuras. Imagina que tens três. Se tu estiveres na 2, consegues perceber a 2 e a um, porque já passaste pela um e estás na 2. Não consegues antever a 3. Quem está na 3 consegue antever a um, a 2 e a 3, mas quem está na um já não te consegue dar conselhos porque tu estás na 2. E isso é para as nossas famílias, é para os nossos pais, é para as pessoas que lidam connosco. Porquê?
eles podem estar só na bolha de conhecimento deles e tudo o que disserem é para te E proteger é o ou para. melhor nível dentro da bolha Mas é o dele. melhor nível dentro da bolha deles. E isto, eu não sei se foi perceptível este exemplo, mas nós passámos horas a discutir isto. Porquê? Porque vai para trás, vai para a frente. Não dá. Mas basicamente, e tu própria só consegues ver a tua própria bolha que estão para trás. Pode haver delas que tu vais lá chegar a fazer terapia, a aprender, a ler, a consumir, a refletir tu próprio, a pegar naquilo que aprendeste e refletiste, mas isto é algo que nós nos chocava até certo ponto, porque tu às vezes não consegues perceber, ou até familiarmente pensa isto. Fizeste uma grande conquista, ou até para ti estar no supermercado é algo realmente relevante, tendo em conta tudo aquilo que conquistaste. Mas para a pessoa que não conhece mais que aquilo é o topo mundial. Agora, a pessoa que está a seguir aquilo pode ser o próximo passo, ou seja, pode ser a rampa para uma coisa qualquer. E isto é muito relevante tu teres partilhado, porque quem nos ouve às vezes pensa assim, e desculpa pela expressão, mas porra, eu dou tanto, e quem está à minha volta, ou quem está a tentar avaliar-me de certo modo, não percebe aquilo que eu estou a fazer aqui. A questão é que pode nunca ir perceber, e mais uma vez temos que lidar com isso. Ou seja, não é sobre ti. No fundo, Exato. essa avaliação não é sobre ti, é sobre quem te está a avaliar a ti e tentar explicar isto a quem nos ouve e Porque partilhar este pensamento aqui contigo. acaba por ser o nível de consciência que nós falamos bastante, que é, tu não, as pessoas olham para ti como trabalham num supermercado, mas quem tem consciência do que é um trabalho, ou do que é um trabalho de management, percebe, ok, o supermercado é só um local físico, porque o Não. trabalho que acontece lá dentro de logística, de gestão de pessoas, de gestão de estoques, de gestão de tudo o que seja gestões, é transversal a todos os negócios. Todos os negócios necessitam de gestão, seja gestão de um hospital, seja gestão de supermercado ou de uma cadeia de hotéis de Não como uma luxo, casa, até da tua a casa. gestão faz-se da mesma forma ou com os mesmos princípios. Eu Sim. acho que é importante percebermos isso. Exatamente. Sabes que é curioso que fales na gestão, porque há tempo, não há muito tempo, tive uma conversa com uma amiga que falávamos sobre o que é ser gestor. E na altura falávamos sobre gestão de categoria, já não me lembro do quê. Não importa também, não é relevante para o tema, mas hum, nós falávamos no papel de será que é mesmo preciso, dou um exemplo, que um gestor de talho, exemplos, rascunho, improvisado, será que um gestor de talho precisa de ter sido sempre especialista ou especializado em talho? Se ele sempre foi um bom gestor, se ele foi um bom gestor, se ele sempre fez gestão, ele vai adaptar aquilo que foi aprendendo ao longo da jornada e rapidamente ele capta. Porquê? Yeah. Porque ele está à base, os básicos da gestão estão lá. Agora, se lhe juntares o fator humano para gerir pessoas, para gerir negócio, para Claro. gerir fornecedores e tudo mais, tem tudo para dar certo. Eu vejo é depois uma grande resistência de determinadas áreas do mercado contratarem pessoas que vêm do retalho alimentar, isto é com zero crítica, novamente, são as bolhas de percepção, não é? Como Yeah. dizias, adorei o exemplo das bolhas. Dentro da sua bolha acham que ele veio de loja, Yeah. hum, ele veio de supermercado, ele não se vai adaptar. Bolas, desculpa lá, sabes o que é que ele passa em contexto de loja diariamente para dizer ele não se vai adaptar? Ele Yeah. passa o dia a adaptar-se Adaptar-se sempre, todos os dias. Yeah. todos os dias, e sabe Deus a que situações. Portanto, acho que era Hum, incrível. Pronto, conseguimos ajudar a sociedade e uma das minhas missões é essa, ajudar a sociedade a aumentar o nível de clareza nas bolhas. Bolas. Quer seja o lado do colaborador, tipo, deixa lá de ter pena de ti porque trabalhas na caixa ou porque trabalhas numa secção, tem orgulho nisso e se queres ser mais, trabalha para isso. Yeah. É Porque isso mesmo. olha para mim, eu era part-time caixas Yeah. e agora estou num podcast. Porque falar sobre o retalho alimentar, tipo, quem é ela, não é? Filipa, tenho que fazer uma pergunta nesta parte do episódio que era, tendo esse cenário que traçaste agora, se a tua vida fosse um filme, qual é que seria o título? Desculpa lá. Como é que é possível? Qualquer coisa assim. Esta foi muito improvisada, mas acho que era isto. Mas o desculpa lá serve realmente É e é uma muito base. interessante porque quando há qualquer coisa que desafia o nosso status quo no dia a dia, Perguntas nós sempre. vamos dizer desculpa lá. Mas desculpa Sim, lá, porque é sim. que tu estás a dizer? Ou desculpa lá, pedir uma desculpa e realmente é interessante. Eu tinha essa pergunta aqui e não te fiz, porque realmente tu acabaste por falar dela várias vezes ao longo do episódio com o desculpa lá, mas ainda ficou aqui uma coisa que te queria questionar, que foi
fizeste esta aprendizagem toda no início do ano, esta reflexão, este parar, este pensar, o que é que partilhas com os nossos ouvintes para eles lerem, ouvirem, pensarem? Uma ou duas recomendações aqui quase bibliográficas que possas deixar a quem nos ouve. Isso assim de repente é muito desafiante. Eu aconselho as pessoas a consumirem conteúdo presencial. Esta é, ou seja, eu adoro os livros, adoro e posso te citar, os meus livros preferidos são quase sempre os mesmos que eu recomendo. Os líderes comem por último, eu estou a olhar por Sinek. eles, não sei se estão a perceber. Desperto o gigante cá em si, Tony como Robbins, não. fazer amigos, Ah, chegar e vender do José Carlos, dar a volta ao texto do Martim Mariano. E vocês perguntam-me, mas isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Se lerem todos em, em, em bundle, em conjunto, tiras vai-vos aí. fazer sentido porque é que eles têm que ser lidos juntos. Eu costumo dizer a quem conheço, nunca o disse ao José Carlos nem ao Martim Mariano, mas olha, fica aqui, está dito. Eu acho que o livro deles devia ser obrigatório vender em conjunto Olha, para temos que aqui um exemplar do José Carlos para quem nos está a ver em vídeo. Fica aqui esta recomendação, José Carlos Pereira. Tens aqui sim, o teu exemplar em direto. porque lá está. Depois, eh, falando aqui do exemplo do livro do Carlos, eu trabalho em vendas, eu sou um excelente vendedor. O que é que o José Carlos tem para me ensinar? Entramos aqui num loop de confiança, eh, tipo clareza, respira fundo, lê um bocadinho e vai-te informar. Mas, novamente, adoro livros, mas as experiências sociais em formações presenciais é o que eu mais recomendo. Ah, Formações de liderança, não sei se querem que eu vos dê mesmo conselhos de Não vale a programas. pena, Não, se acho que quiseres, é só, acho deixaste que aqui o o bundle ponto necessário. foi esse, que é, Sim, Nós gostamos de usar esta pergunta para atiçar aqui as pessoas que nos ouvem a deixar uma desculpa e tomar uma ação. Ou seja, ok, pode ser que isto estimule de alguma forma a pessoa a dizer: não vou ler todos, mas vou começar por ler o de José Carlos Pereira, porque eles até tinham ali um exemplar e parece interessante, por exemplo. E acho e o que que tu disseste é algo, e desculpa te interromper, mas o que tu disseste é algo relevante. Eu acrescento só uma coisa: vão sendo cíclicos. Porquê? Quem começa a fazer leituras, e eu e o Ruben passámos por isso, e tu também, que é ler tudo, e tu vês aqui atrás, todos os policiais estão aqui, estão outros quantos. O que é que acontece? Depois começa a ficar esgotado. Depois passamos para presenciais, e é presenciais, atrás de presenciais, etc. Mas eu também senti ficar esgotado nos presenciais, que eu ia de uns para os outros e pensava, mas eu já estou a ouvir a mesma coisa outra vez. Ou seja, e sim. é interessante, é muito interessante tu teres tocado no ponto presencial, que não sei se até hoje algum convidado tinha dito, e sim, recomendo vivamente, mas tentem, para quem nos ouve, se sentir que neste ponto esteja estagnado, seja na leitura, seja nos presenciais, vão intercalando. Ou seja, eu acho que sem esse dúvida. é a chave também de tu te manteres a fazer não só sprints, mas a correr a maratona. Porque há o sprint da Certo. leitura, há o sprint do presencial, há o sprint, mas depois nós pensamos assim, pá, já estou gasto, então não há mais nada que isto, pronto, o mundo perdeu a E cor. não aplicas. Ou seja, é E isso não mesmo, e não Exato. aplicas. aplicas. Queria só acrescentar, desculpa ter-te interrompido, mas queria realmente só acrescentar porque pode haver alguém que já esteja nessa fase de eu já li tudo e já fui a presenciais e agora volta a ler. Ou volta a ir a um presencial daqui a 6 meses ou um ano e vai experimentando, vai conversando e vai trocando umas ideias Sem e dúvida. e acho que isso é bastante interessante as pessoas terem essa abertura. Eu ia acrescentar, e ainda bem que falaste nisso do mix e do ir trocando, porque agora de repente passou-me um flashback da minha vida à frente dos olhos e corrobora isso que estás a dizer. Então, se tu me conhecesses já em 2023, na primeira parte do ano, eu era a pessoa, oh, peço desculpa, encolhida, sabes, assim, bastante mais forte. Bom, eh, um colapso de pessoa. E eu É. não teria coragem nem à vontade para falar assim, porque eu era mesmo muito reservada e pouco fluente. Pronto. Uma Uhum. desgraça, desgraça não, coitada, da pessoa que eu fui. Mas era mesmo, pronto, estava em construção, estava, ou em destrução, vá, destrução. E começou tudo com um evento presencial em que eu tive que definir objetivos de vida. E eu nunca tinha pensado em objetivos de vida. O meu objetivo de vida era chegar ao dia a seguir e ter jantar e almoço e ir trabalhar e chegar a casa, a, a médio e longo prazo. Em 5 anos, onde é que tu queres estar? Nunca tinha pensado naquilo. Então, o meu primeiro passo foi voltar a ter um nutricionista e portar-me a sério. Só que depois, a gestão de fazer reeducação alimentar é mesmo desafiante quando não tens alguém para partilhar e que esteja no mesmo momento que tu. Yeah. Tens que ser quase, eu costumo dizer, um burro com talas.
porque depois começam as pessoas com pena. Ai meu Deus, coitadinha, tu só comes isso. Pronto, tem mesmo que ser tipo. E então foi na altura que eu comecei a consumir o livro do Martim Mariano. Escreve, 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 escreve. Então depois comecei a fazer uma formação de comunicação. Ou seja, foi tudo fazendo sentido, sabes? Yeah. A Uhum. partir do momento em que começas a puxar a linha do quero me desenvolver, quero trabalhar em mim, quero ser melhor, podes ainda nem sequer ter a noção do que Verdade. é o melhor, mas começa a puxar e vais encontrando o caminho. Tenho uma dúvida rápida para ti e eu e o Rubem Uhum. temos conversado muito, os dois, muito com os nossos convidados, muito com tudo isto e quem sentou aqui, e apesar de nós estarmos sentados em zonas físicas diferentes neste podcast, todos passámos por isso. Como é que nós conseguimos passar às pessoas esta necessidade? Ou seja, eu de um motivo, o Rubem do outro, tu do outro, todos os convidados tiveram foram mais cheinhos, como tu estavas a referenciar, sem saber falar, sem saber comunicação, sem saber técnicas de persuasão, tudo mais, mas há um clique. E como é que tu consegues, de uma forma produtiva e construtiva, mais rapidamente fazer com que as pessoas percebam isso? Não é tu tentares impor, isto é uma questão que tenho, pode ser aqui um tema de discussão interessante, não é? Chegar, olha, tu tens que mudar ou tens que fazer isto, não tem nada, mas é bom para ela, é bom para a Filipa que nós temos aqui hoje, para o Bruno, para o Ruben, foi bom para todos nós. Mas como é que tu achas que se consegue provocar esse bichinho nas pessoas? Esse é difícil de responder porque tem que ir ao meu porquê. A porquê é que eu decidi. Yeah. Porque tinha feito outras formações que não me fizeram absolutamente nada, só que eu tive a sorte de ter ao meu lado uma pessoa que se chama Sandrina Dantas e vou-te dizer de propósito, porque é uma pessoa extremamente especial para mim. Por acaso é minha manager, mas ela estava comigo nessa formação presencial que estamos a falar e quando estávamos a fazer os objetivos, a escrever os objetivos a 5 anos e não sei o quê, eu tentei a chorar porque de repente percebi, caramba, a minha vida está a passar mais rápido do que eu achei. Eu, de repente, ai, olha, eu tenho sonhos e eu tenho vontades. E eu virei para ela e disse assim, Sandrina, por favor, garante-me que me vais obrigar a cumprir o que eu estou a escrever aqui. E ela pegou no telemóvel, mostrou-me o telemóvel, tipo em selfie, e disse: a única pessoa responsável por fazer cumprir o que está aí é esta. E quando eu me vi, ouçam, o melhor conselho que eu posso dar a uma pessoa é: olha o teu espelho, mas olha para te ver, olha com tempo e com coragem, porque isto dói. E Yeah. isto pode parecer uma coisa tonta de, olhar ao espelho, eu vejo-me ao espelho todos os dias, vão pentear, lavo os dentes. Não, para e olha ao espelho, olha-te nos olhos, porque tu olhas nos olhos a toda a gente, menos a ti. Yeah. E é super desconfortável. E de repente, quando tu te olhas, quando tu paras e olhas para ti, uau, mas quantos anos é que passaram? Porque de repente não era esta a imagem que eu me lembrava que tinha. De repente eu já tenho 35, 36, 37, 40, 50. Não sei que idade é que os nossos ouvintes aqui hoje têm, mas de repente já passou uma vida. E só quando tu olhas ao espelho é que, passou. Então se calhar está na hora de tomar uma decisão. Então, no fundo, o trigger é o arrependimento. Será? Acho que O- há vários triggers. Não, Há não, não é vários, isso. Eu não estou a tentar simplificar mas o isto. arrependimento de De ver passagem passar. de tempo, não é arrependimento de Sim, algo que sim. não foi feito, mas é o arrependimento da passagem de tempo. Ou seja, nós vivemos todos isso no Covid, desapareceram um ano e meio. E quando olhamos, esse ano quase não existe. Nós passámos no mesmo tempo físico, basicamente, Sim, todos, e esse ano desapareceu e nós pensámos, porra, como é que isto aconteceu? O que é que eu não fiz? O que é que eu deixei? sim, E é, verdade. nem é um arrependimento, corrijo, é o medo de vir a ter arrependimento, se calhar, que é, epá, eu não posso deixar isto passar mais. É porque, repara, nós passamos a vida a ver filmes e a ver documentários e a ver aqueles, eu vou chamar de TikToks da vida, daqueles scrolls que a gente faz, de vídeos inspiracionais que nos dizem, a maioria das pessoas, quando está ali no leito, tipo nas últimas horas, o que diz é que gostava de ter tido a oportunidade de viver mais, nananana. Mas eu acho que o grande tema em tudo nesta vida, tudo, nos conteúdos formativos, nos livros, nananã, nananã, é que nós não sabemos como é que aquilo se aplica a nós. Yeah. Isso é tudo muito giro. A liderança é muito gira, mas como é que isso se aplica à minha realidade? Isso do desenvolvimento pessoal, o Shanti Shanti, como lhe chama, é muito giro, mas como é que isso se aplica a mim? O que é que isso vai impactar na minha vida? Mas quando tu paras e olhas para a tua cara, por ti abaixo, ah, mas o tempo também passa por mim. Yeah. É que eu achei que ainda tinha 20 anos. Não,
e pede, pede perdão ou perdoa-te por já não teres 20 anos, mas para com as desculpas. Top. E eu tinha muitas desculpas para dar. Oh, E porque sem eu. querer foi assim que começámos o episódio. Que eu Exato. perguntei, desculpa lá, mas achas que deixar as desculpas Não, sem faz parte dúvida. da fórmula do sucesso? E acho que é importante nós chegarmos aqui à fase de episódio em que se traça a fórmula do sucesso da Filipa. Talvez seja das mais fáceis que vou fazer desde que começámos este projeto, Filipa. E não sendo aqui redutor, mas tu trazes uma marca tão acentuada que a minha fórmula do sucesso vai acabar por ser um elogio ao trabalho que tens feito, porque tu conseguiste marcar, posicionar-te e digo-te, se em 2022 eras uma pessoa super contraída, hoje tornaste-te uma pessoa expansiva e consegue claramente cativar com quem está a ouvir. Mas a tua forma do sucesso acaba por se destacar em três pontos. Primeiro, claramente uma fase de evolução, mas uma evolução muito mais rápida do que o que eu pensava. Porque estamos a falar de um horizonte temporal ou num intervalo temporal, tanto de 2 anos, 3 anos, Não. 4 anos, vamos pôr 4 anos na equação. Portanto, há aqui um trabalho contínuo que foi feito e que hoje traz resultados à fórmula do sucesso. E eu vi um post no LinkedIn teu hoje a dizer que ias a um podcast e que te sentias só uma pessoa normal, mas na verdade isto é muito mais do que uma pessoa normal, porque uma pessoa normal diz, fica afogada em desculpas e não tem a coragem, não tem a capacidade de poder aqui associar este conceito de evolução. A seguir, esta capacidade, vou-lhe chamar humildade, para não ter que pensar aqui num significado mais abrangente, mas esta humildade da mesma forma que olhaste para ti, tu consegues olhar para as outras pessoas. E quando eu te pedi um conselho para tu me dizeres como é que eu criava uma equipa, eu escolhi logo esta parte, porque já é intrínseco a ti. Ou seja, ou pelo menos nesta fase de vida já nos consegues passar essa fase ou essa imagem de forma muito clara. E o terceiro ponto é um descontentamento barra desconforto, barra vou pedir aqui ajuda ao Brunski para dar replace nesta palavra, mas foi essa tua necessidade de propósito, de missão, de sentires que, ok, há aqui uma missão que tem que ser feita, não sei qual é, mas alguma coisa tem que acontecer em relação a isso. E acho que é importante tu não teres camuflado isso com aqueles pequenos prazeres diários da vida, com mais reels de TikTok, com mais uma sessão de terapia, com mais um conselho bonito de alguém que nunca fez, e essa camuflagem talvez seja o maior fator de arrependimento de tudo o que falámos neste episódio. Eu queria só destacar isso aqui. E eu complemento só o que o Ruben disse, isso, não substituindo, mas acho que ele tocou no ponto, mas eu chamaria-lhe rápida adaptação. Ou seja, desde o momento em que tu foste pôr uma caixa Uhum, e aprendeste a adaptar-te com as pessoas com quem falas, com os diferentes temperamentos, com as diferentes questões emocionais, em diferentes cargos, em diferentes áreas, em diferentes lojas, eu acho que tudo que tu fizeste nesse sentido e parabenizo e pego no que o Ruben disse nesta evolução rápida, porque isto não é fácil e requer muitas coisas. Às vezes existe uma grande preparação. E para mim, acho que o que colmata essa rapidez é a tua sem dúvida. prontidão, é a tua capacidade de aprender, adaptar e agir rápido. Ou seja, porque podes estar 20 anos a aprender qualquer coisa para conseguir chegar lá. E acho que tu pegaste aqui, a partir do momento que decidiste, a partir do momento que foi para ti algo como uma prioridade, esta adaptação rápida tem toda esta aprendizagem, este conhecimento, e acho que assim fecha a tua fórmula com estes três pontos. Mas não sei se queres acrescentar alguma coisa Ou remover. ao remover. Eu se calhar só acrescentava, porque estava quase aqui a chorar, e então para não chorar fui aqui aos meus gatilhos, oh, e pensando noutra coisa, agradecer-vos as palavras e dizer que tudo o que descreveste é uma pessoa do retalho alimentar. Ou seja, mesmo que a pessoa já tenha consciência ou não, as pessoas do retalho alimentar são isso. Prontidão, missão dada, missão cumprida, é para fazer acontecer. Eu não quero saber quanto tempo. É decisão, é quase como militar. Eu gosto muito desta expressão, quase que em brincadeira, que a malta do retalho alimentar é tipo, sim, chefe, é já, ué, pum, acontece. E tipo, tem que ser milímetro, e tem que ser exato, e tem que ser com perfeição. Opa, se tem que ser exatamente com perfeição na nossa vida, eu acho que feito é melhor do que não feito. Ou menos bem feito é Uhum, melhor do que não feito. Pá, faz. Faz, mas é para fazer. É para fazer, sem desculpas. Ah, boa. a loja, que é a tua vida, que é o final da vida, o vamos todos morrer, vai acontecer.
Prepara-te para isso, prepara-te para fazer tipo um fechar da cortina como deve ser, se faz favor. Tipo, se a loja vai fechar, bora dar um Vamos espetáculo até fechar ao em fim. grande. Exato. É para fazer um recorde de vendas. E E se fechamos em fechamos grande também. fechamos Yeah. a cortina da Fórmula do Sucesso também, fechamos agradecendo a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Para nós é extremamente importante que ouçam este projeto só por uma razão. É porque nós queremos pessoas como aquelas que trazemos aqui na nossa comunidade. Portanto, alguém que se interesse por estes temas, que ouve um episódio destes até ao fim, ou de todos os outros 75 episódios que temos no ar neste momento, é alguém que se interessa, que se preocupa e, mais importante, que está disposto a aceitar outras opiniões e a partilhar aquelas que já sabe. E para nós, esse é o único fator para poderes participar na comunidade da Forma do Sucesso. Foi um gosto ter-te aqui, Filipa, e vemo-nos no Obrigada. próximo episódio. O gosto foi todo meu. Obrigada. E bons sucessos.